Olá a todos, boa tarde, obrigado por terem vindo a esta sessão. Vamos ter aqui o nosso orador convidado, o Pedro Rosa. O Pedro veio cá da casa, portanto ele não tirou a informática ou a TI ou a arquitetura, mas sim um curso que era gestão de engenharia industrial, que terminou no ano de 99, ok? Em 99, ok, já foi há algum tempo. Entretanto esteve na Microsoft, atualmente é CEO de uma empresa, MainHub, que é uma incubadora para startups na área de Internet of Things, tá bom? E também dá formação nestes tópicos que ele vai falar hoje para a Rumos, que é uma empresa também na área de formação e consultoria, que devem ter ouvido falar o nome. Sem me alongar muito, o Pedro vai dar aqui um contexto histórico de formas de como as equipas de software se organizavam, tá, ao longo dos tempos, e depois vai entrar em profundidade nesta noção de DevOps, tá, que é uma tendência relativamente recente que ele vos vai explicar. Vamos dar as boas-vindas ao Pedro. Obrigado. Bem, boa tarde e obrigado por me receberem aqui, ainda para mais no ISCTE, que, como foi dito, é a minha casa já há uns aninhos, num curso que entretanto implodiu, mas que era muito fixe e que todos nós arranjámos emprego na altura, portanto, isso também atesta muito a qualidade do ISCTE. Pegando aqui na apresentação que me pediram para vir cá falar com vocês, se calhar começando por aí para tentar perceber um bocado as vossas expectativas, DevOps é uma coisa que é conhecida para alguém ou não? Okay. Levantei a mão quem achar que sim. Ok. E Agile, Scrum, por exemplo? Ok, mais uns quantos. Pronto, esta apresentação na prática tem a ver com pessoas. Apesar de falarmos de DevOps, apesar de falarmos de Agile, apesar de falarmos de metodologias, apesar de falarmos de uma quantidade de coisas, fundamentalmente, como vocês vão ver, isto tem tudo a ver com pessoas. Portanto, aquilo que eu vou falar aqui hoje é um pouco a evolução do IT e, na prática, para justificar o porquê de agora falarmos de DevOps e por causa de termos esse termo. Depois falarmos um bocadinho do que é que são os projetos normais de IT, e ali normais entre aspas, porque muitas vezes o que acontece não é normal, não é sempre a mesma coisa, como vocês vão ver. Depois o que é DevOps e depois, fundamentalmente, deixar-vos um bocado aqui as tecnologias que são as tecnologias que vocês podem olhar para suportar este tipo de metodologia. Portanto, na prática, aquilo que eu espero que levem daqui é uma noção do que é Agile, o que é DevOps, como é que ele pode ser feito e quais são as tecnologias que vocês podem olhar, mais que não seja ainda à procura delas no Google, e encontrá-las e tentarem experimentar. Ok? Se eu conseguir isto, fantástico. Vamos ter espaço para perguntas, portanto, se quiserem fazer, eu estou cá. Se depois da apresentação também as quiserem fazer e ficar aqui a discutir, estejam à vontade, juntem-se a mim e vão ver que eu não mordo e estão à vontade para isso. Então, começando um bocadinho pela evolução do IT. E a evolução do IT, na prática, para vos explicar um pouco o que é que vai acontecendo ao longo da vida. Na minha altura, e um bocadinho depois de eu ter saído aqui do ISCTE em 99, aquilo que se falava muito na altura eram modelos de desenvolvimento que eram conhecidos por waterfall. Mais tarde encontraram-se uns modelos em espiral e nós começámos a olhar as coisas de outra forma. As aplicações eram tendencialmente monolíticas, ou então um cliente-servidor muito incipiente metido dentro da minha infraestrutura, em que a lógica muitas vezes estava ou num cliente inteligente ou num servidor inteligente, mas tudo claramente dentro da minha empresa, em servidores que era eu que adquiria, dentro do meu data center. E aqui nós pegávamos em modelos waterfall. Waterfall significa que nós tínhamos claramente blocos dentro do processo de desenvolvimento que estavam fechados e só passávamos para o próximo depois de termos terminado o anterior. O que é que acontecia e porquê é que nós deixámos e abandonámos estes modelos? Descobriu-se que, como o cliente nunca sabia o que é que queria fazer, quando nós fixávamos e dizíamos, então é isto que você quer, não é? Ele dizia que sim. 2 meses depois nós já estávamos no bloco a seguir e descobrimos que afinal eram coisas que eram precisas alterar. Andávamos para trás e isso fazia com que aquilo tudo fosse muito difícil de trabalhar. Porquê é que abandonámos? Precisamente por causa disto, porque isto era muito pouco elástico, era muito fixo, obrigava a que fosse detalhado tudo até ao máximo detalhe antes de passarmos para o próximo. E invariavelmente o que acontecia era que o cliente descobria mais tarde que não era aquilo que queria e voltávamos para trás. E isto tudo era um problema.
Passámos depois, e já mais recentemente, a falar de uma coisa que se chama Agile, nomeadamente Scrum. E o Scrum assume uma perspectiva um bocadinho diferente. Qual é a lógica? Bem, o que nós fazemos é trabalhar de acordo com as expectativas do cliente. E como vocês levantaram poucos a mão para falar de Scrum, vou-vos mais ou menos detalhar como é que funciona. Muito simples. O cliente chega ao pé de alguém e diz, olha, eu quero um projeto. E os clientes, tipicamente, pelo menos da forma como eu os gosto de colocar, sabem sempre muito pouco sobre o que é que querem. Ok, quero um projeto. Quanto dinheiro é que tem? E o cliente nunca nos quer dizer exatamente o orçamento que tem, porque se nos disser isso, ele está com a expectativa que nós vamos cobrar o máximo. E, claro, que em algumas circunstâncias existem empresas que o fazem. Então, vamos começando a trabalhar com ele e começando a fazer um levantamento de requisitos. Esse levantamento de requisitos não é um levantamento de requisitos detalhado. O que nós fazemos é um levantamento de requisitos com prioridade, tendo em conta aquilo que ele precisa e que ele quer, porque sabemos uma coisa básica, que é, às vezes, e muitas vezes, nunca vamos conseguir desenvolver tudo aquilo que o cliente nos está a pedir. Ok, ficamos com uma folha em que existe uma descrição bonita de tudo aquilo que o cliente quer para aquele projeto. Isto chama-se Product Backlog. Okay? O que é que acontece a seguir? A seguir vamos juntar uma equipa, vamos olhar para aquele Project Backlog, vamos tirar de lá coisas, nomeadamente aquelas que são mais importantes, e vamos fazer sprints. Sprints esses, que tipicamente têm uma duração de 15 dias, em que o que é que fazemos? De 15 em 15 dias entregamos qualquer coisa ao cliente. Portanto, o que é que acontece? Todos os 15 dias entregamos uma parte, aquilo que nós nos comprometemos ao cliente. E o cliente confia em nós. Confia em nós porquê? Porque vê coisas a acontecerem. Ele sabe que está a acontecer, vê que as coisas estão a ocorrer naquele momento. Pode testar. Ao contrário do modelo waterfall, o que é que acontecia antigamente? Nós, quando entregávamos o projeto todo, as tais fases claramente fechadas, em que a última era entregar ao cliente e dizer, olha, está aqui, você pode testar. No Agile não, nós entregamos coisas pequeninas de cada vez, o que torna a coisa muito dinâmica, estabelece confiança, entregamos rapidamente ao cliente, o cliente pode dar feedback, podemos incorporar o feedback e isto constantemente dentro dos sprints de 15 dias. O que é que acontece? Há de haver uma altura em que o dinheiro acaba e terminam os sprints. Com o que é que o cliente fica? Com a lista que já tinha, começado pelo mais importante até ao menos importante. Aquilo que fica desenvolvido é aquilo que é mais importante para ele. Estou, obviamente, a dar-vos uma versão muito resumida do que é um processo de desenvolvimento utilizando uma metodologia ágil como o Scrum, mas, na realidade, é isto que nós hoje em dia temos e se vocês forem procurar na internet, aquilo que vocês vão encontrar é pessoas a falarem disto em todo o tipo de projetos. Até empresas grandes, como a Microsoft, por exemplo, já está a utilizar este tipo de metodologia nos seus desenvolvimentos atuais e até há alguns anos. Claro que isso foi acompanhado por uma quantidade de outras coisas. Aplicações desenvolvidas em tier, nomeadamente com separação física das camadas entre servidores, por questões de escala, por uma quantidade de questões. Servidores virtuais, deixámos de ter servidores físicos, deixámos de comprar físicos e passámos a fazer hosting em players do mercado, nomeadamente os nossos providers de hosting ou então inclusive de cloud. E finalmente chegamos à última parte, que é uma mudança também em termos de desenvolvimento de software. Para começar, temos DevOps, que é aquilo que efetivamente nos interessa. E como o nome que vocês estão a ver, se calhar já diz alguma coisa. É juntar developers com operações, ou seja, com malta de IT. Em vez de haver duas equipas, é passarmos a ter uma equipa que, na prática, o que faz é desenvolver como uma equipa e não como duas equipas que não se falam. Já vamos detalhar isso um bocadinho mais à frente. Passamos para uma arquitetura de microserviços, em que tudo o que nós temos dentro da nossa aplicação é um serviço pequeno e depois é a composição dos serviços que fazem uma aplicação. A vantagem deste tipo de situação é, efetivamente, eu poder, muito rapidamente, montar novas aplicações ou montar novas funcionalidades dentro da minha aplicação, porque eu consigo, como estão totalmente isolados uns dos outros, a composição é que me dá aquilo que eu pretendo. Portanto, imaginem, eu tenho um microserviço de envio de SMS, um microserviço de poder ver a feed do Facebook, um microserviço para ver os meus amigos, microserviço, no total, aquilo que me dá é uma aplicação e é isso que efetivamente me dá para o utilizador. O que é que eu ganho com isto? Ganho quando preciso de uma coisa ligeiramente ao lado daquilo que é o Facebook, eu consigo produzir muito rapidamente porque só tenho que reutilizar parte dos serviços. Claro que isso obriga-me a falar de containers, obriga-me a falar de uma coisa que talvez vos interesse, que se chama Dockers, que na prática é uma forma muito ágil de fazer deploy dos meus microserviços para poderem ser reutilizados. E obviamente aqui tudo isto é na cloud. E na cloud, como vocês vão ver, temos várias formas de o fazer.
Ok, então já sabemos que estamos neste momento com DevOps, microserviços, cloud e containers. São os 4 tópicos que neste momento estão a ser falados do ponto de vista de IT para as empresas que estão a trabalhar neste momento. Então, e os projetos, como é que acontecem? Bem, tipicamente temos estes 2 senhores. Temos os senhores que são os amigos da força, que somos nós, os developers, as empresas que desenvolvem software, que tipicamente trabalham já de acordo com o Agile, muito mais próximo do cliente, com release cycles muito mais curtos, como eu vos estava a dizer, é entregar coisas ao cliente hoje, já, e temos as operações a responder com ITIL, a responder cada vez mais tarde às coisas, e com um conjunto de regras muito fechadas. Eu não sei se vocês têm ideia, mas, por exemplo, na Caixa Geral de Depósitos, ou num banco qualquer, tentar pôr uma coisa em produção não se consegue pôr de um dia para o outro. Ou seja, eu tenho um bug, faço uma correção, ou faço uma nova funcionalidade, amanhã não está em produção. Demora uma quantidade de tempo até passar pelas pessoas certas, até serem feitos os testes corretos, mas tem que passar por um conjunto de processos antes de ser colocado em produção. Ao invés disso, nós, na equipa de desenvolvimento, colocamos para testes e, eventualmente, de 15 em 15 dias, temos uma nova versão, baseada em Scrum. O que é que acontece? Obviamente, estas 2 equipas não conseguem falar. Porquê? Porque temos uma a produzir muito rapidamente, muito próxima do cliente, e temos uma que tem a sua função a tentar ao máximo dizer não, que eu tenho que testar isso tudo, isso tem que ser seguro, eu não posso pôr uma coisa em produção que não é segura, eu não posso pôr uma coisa em produção que não tenha passado. Portanto, não podem fazer isso tudo. Portanto, esta dicotomia é o problema de hoje em dia se nós não pensarmos em DevOps. Aquilo que nós temos hoje na maior parte das empresas grandes, as pequenas não, porque as pequenas não têm claramente estas 2 equipas divididas desta forma tão bruta, mas nas grandes o que têm são pessoas com responsabilidades claramente diferentes, a depender de pessoas organicamente dentro da organização, de pessoas diferentes e, portanto, cada uma tem que defender os seus interesses e, como tal, não comunicam. E os resultados disto tudo, o que é? Uma equipa a produzir imenso, com short sprints, com mudanças a acontecerem muito ciclicamente, com deployments a acontecerem automaticamente muitas vezes, com continuous integration, que é uma das coisas também que a malta de desenvolvimento, como eu, gosta muito de falar, e temos os senhores do outro lado cada vez mais a dizer, não, isso é muito rápido. Vejam lá se terminam isso, ponham isso mais devagarinho, porque nós precisamos de fazer deployments mais controlados. Isto não é todos os dias. Um site de um banco não é alterado todas as semanas, nem todos os meses. Muitas vezes é alterado com ciclos muito maiores. Okay? Portanto, temos que ter muito cuidado com isso. Não, isso não pode funcionar assim, temos que arranjar aqui regras. Okay? E, portanto, o DevOps surgiu daí. Na prática, a ideia do DevOps é criar uma única equipa. Okay? Por isso é que eu disse que era sobre pessoas e não só sobre tecnologia. É sobre pessoas porque a principal coisa que é mais difícil é convencer esta gente, que obviamente trabalham em 2 equipas diferentes, que têm que colaborar. E qual é a ideia de colaborar? É muito simples. É conseguir que eles consigam pôr em produção coisas da mesma forma que nós conseguimos produzi-las. Ou seja, se eu consigo produzi-las de 2 em 2 semanas, então eu tenho que arranjar uma forma de que as operações consigam pô-las em produção de 2 em 2 semanas. Agora, como é que isso acontece? Bem, para alguns de vocês isto é óbvio, o que vai ter que acontecer vai ter que ser automatizado. E DevOps também é isto, do ponto de vista tecnológico. Eu tenho que arranjar formas de conseguir automatizar o meu processo de deployment, o meu processo de testes, o meu processo de recolha de feedback, o meu processo de análise de bugs e de logs das aplicações, para conseguir que os senhores das operações consigam clicar num botão e tudo fique feito. Portanto, DevOps tem fundamentalmente também a ver com isto. Ou seja, de um lado, convencer pessoas a trabalharem todas em conjunto, do outro, termos tecnologias que, clicando no botão, ponham as coisas em produção sem demorar 1 mês, 2 meses para pôr em produção. Okay? Então, pegando em que é DevOps, não é mais nem menos que uma união de pessoas, processos e produtos para conseguir fazer uma coisa que se chama Continuous Delivery. O que é Continuous Delivery? É exatamente eu conseguir fazer deploy rapidamente num processo automático, de preferência, quase certeza que vai ser automático, para conseguir pôr isto do outro lado. Portanto, na prática, eu vou incorporar aquilo que é o Agile Development que eu já tenho e vou colocá-lo também do lado de DevOps. Okay? Portanto, na prática, é eu agarrar num conjunto de tecnologias e conseguir, através dessas tecnologias, automatizar parte do meu pipeline, desde o desenvolvimento até a produção. Ainda não vos perdi, pois não? Até aqui a mensagem mais simples de entender é esta. DevOps,
Pessoas, precisamos que as pessoas trabalhem em conjunto. Muito difícil. Na minha experiência com os aninhos disto, o pior são as pessoas, entre aspas, tentar que elas todas trabalhem em conjunto. E depois o segundo é conseguirmos automatizar com código, com ferramentas que existem, como vocês vão ver, de forma a conseguir que a minha empresa consiga pôr aquilo que a parte de desenvolvimento está a fazer rapidamente em produção, de preferência sem ter que fazer coisas manuais. Okay? É tão simples quanto isto. É sem que eu tenha que fazer operações eu, fisicamente, estar lá durante a noite a fazê-las, conseguir ter um processo, conseguir pô-las rapidamente do outro lado. Ok, e o quê? Bem, uma das coisas eu já vos falei, chama-se Continuous Deployment, é a tal automatização, mas não é só. Porquê? Porque descobrir um bug numa aplicação é difícil. Numa aplicação em produção é muito difícil. Dou-vos um exemplo. Vocês têm a aplicação do Facebook instalada no vosso telefone, toda a gente tem. Quantas aplicações estão instaladas no telefone do Facebook? 1 milhão, 2 milhões, 50 milhões, 100 milhões, muito mais do que isto. Quando acontece um bug numa das nossas aplicações, provavelmente acontece no nosso. Como é que eles descobrem que aconteceu no nosso? Como é que eles lhes dão relevância? Como é que eles descobrem que não são um bug, mas na realidade toda a gente está a ter o mesmo? Como é que eles descobrem que é agora? Porque pode só acontecer agora. Como é que eles conseguem olhar para uma aplicação e perceber que tem um bug para corrigir num sítio qualquer e como é que o corrigem e como é que o conseguem outra vez corrigir e pôr em produção? Efetivamente, o DevOps também serve para corrigir isto. E então, o que é que nós temos que ter? Temos que ter ferramentas com capacidade de olharem para as aplicações e perceberem o que é que lhes está a acontecer, perceberem os erros que elas têm para poderem ser corrigidos. Nomeadamente o quê? Muito simples. Todas as aplicações hoje têm logs. Escrevem coisas para um sítio qualquer, quando lhes acontece alguma coisa. Todos vocês já de certeza passaram por isso. Ok. Então têm que ter forma de ir lá ler, identificar o que é que está a acontecer, colocar numa ferramenta de reporting e identificar e dizer assim, oi, atenção, que este erro que está a acontecer na aplicação do Facebook não é um. São 10 milhões de pessoas a ter o mesmo erro. Se calhar vale a pena corrigi-lo. Ok? Portanto, DevOps também tem a ver com isto, é arranjar ferramentas automáticas que me consigam dar informação para eu poder corrigir os problemas que as minhas aplicações têm de uma forma que seja rápida, que seja eficaz e que eu possa repetir vezes sem conta clicando num botão. Então, olhando para isso, perdão, o que é que nós temos? Temos o Agile Development entre o negócio e a equipa de desenvolvimento, aquilo que nós já conhecemos, o Scrum, como há pouco estávamos a falar, com sprints, com histórias, a determinar a velocidade, a ver o que é que está a acontecer, com uma equipa altamente motivada. Só para vocês perceberem no Scrum como é que funciona, eu, como responsável da minha equipa, sou responsável por garantir que ela trabalha bem a horas e sem problemas, e, portanto, eu às vezes tenho que fazer coisas pela equipa que tipicamente não seriam feitas pelo dono da empresa, como, por exemplo, ir comprar o almoço para que a malta esteja calmamente a discutir uma coisa que precisa. Okay? É uma coisa que se faz dentro de uma equipa para garantir que é entregue tudo na altura que é suposto. Mas, na realidade, para além desse Agile Development que já existe, o DevOps é, na prática, uma ligação entre o IT e os developers para garantir o quê? Continuous Integration, como eu estava a dizer, Continuous Deployment, Automation, a tal automatização e a gestão das aplicações, a tal forma de identificar os problemas que as aplicações têm. Portanto, e isto tudo, neste momento, na maior parte das empresas, é feito manualmente, ou através de e-mails, ou através de ferramentas que têm informação e que andam de um lado para o outro, e depois, a colocar em produção, é uma equipa durante a noite que faz a passagem. Ok, vocês conhecem a Farfetch, não conhecem? Ok, Farfetch é uma empresa portuguesa, multipaís, tem múltiplos servidores espalhados pelo país. Quando precisa de pôr uma coisa em produção, tem que pôr em N zonas geográficas. Então, como é que a equipa à noite põe em produção uma nova versão? Não à noite. Não é? Se eles trabalham para os Estados Unidos, trabalham para a Europa, trabalham para a China, trabalham para a Índia, não à noite. Como é que eles fazem isso? Têm que ter processos automáticos para fazer este tipo de operações. Têm que fazê-los sequencialmente. Têm que ter montada uma infraestrutura que consiga resolver este problema de deployments, por exemplo, que não seja um conjunto de pessoas a clicar em botões durante a noite, umas horinhas porreiras até aquilo estar tudo colocado em produção. Ok, que tecnologias é que nós temos para suportar DevOps? Para começar, temos a mais básica, a Cloud.
DevOps só pode funcionar com cloud? Não. Nós conseguimos fazer scripts, conseguimos automatizar deployments para máquinas virtuais e para máquinas físicas nossas. Qual é a vantagem de utilizarmos cloud? É que o provisioning é instantâneo. Ou seja, eu preciso de uma máquina virtual agora para pôr um servidor meu, neste momento, agora aqui com vocês, fazia login numa página, clicava num botão, 2 minutos depois tinha um servidor que podia fazer deploy. Esta capacidade de colocar máquinas novas, tirar máquinas, criar com diferentes características, diferentes serviços, é instantâneo. Quem é que daqui sabe o que é SAS, IAS e PAS? Ok, presumo que não sejam todos alunos cá. Ok, falando um bocadinho disso. A cloud divide-se em 3 modelos diferentes. IaaS, Infrastructure as a Service, é quando nós queremos VMs. Nós chegamos lá e compramos uma máquina virtual, compramos um Windows Server, compramos um Linux, compramos qualquer coisa, compramos um servidor, é nosso. Era a mesma coisa que comprá-lo fisicamente no meu data center, sem comprar o hardware. Uma cloud, uma parte da cloud. Depois temos aquilo que nós chamamos de PaaS, Platform as a Service. O que é plataforma? Não compramos máquinas, compramos serviço. Imaginem, eu quero uma base de dados. Então, mas uma base de dados, mas queres o servidor? Não, eu não quero gerir servidor, eu quero uma base de dados. Eu chego lá, clico no botão e fico com um sítio para ter uma base de dados. O servidor não é meu, eu não tenho que fazer updates, não tenho que fazer fixes, não tenho que fazer nada disso. Eu tenho uma base de dados. Claro que também não tenho controle, né? Não posso controlar o servidor, eu só posso controlar a base de dados, o que me dá perca de controle. Mas também me reduz o número de pessoas que eu tenho que ter para gerir aquilo. E finalmente tenho SaaS, Software as a Service. O que é Software as a Service? Basicamente, software, Salesforce, por exemplo, Office 365, tudo o que é software que eu chego online, compro. Quando eu vou online e compro uma conta de Salesforce, por exemplo, por trás o que é que acontece? Por trás, na cloud, alguém está a fazer um provisioning de um conjunto de infraestrutura. Eu não sei, não quero saber. Que infraestrutura é? Não faço a mínima ideia. Estes 3 players que aqui estão, que eu escolhi de propósito, são talvez os 3 com maior representação em termos de cloud, sendo que o do meio, a Amazon, é de longe o maior. Mas estes 3 que aqui estão permitem-me fazer basicamente isto. Eu preciso de infraestrutura, preciso de um servidor, preciso de 2 servidores, 50 servidores ou de 50 bases de dados. Aquilo que eu faço é clicar num botão. Porquê é que eu vos estou a falar nisto aqui em DevOps? Porque isto permite-me fazer toda a parte de provisioning de infraestrutura automaticamente. Isto tem uma API. Se tem uma API, eu posso dizer assim, sempre que quero fazer deploy de uma determinada aplicação minha, cria-me aí 2 servidores, instala-me isto, isto e isto nestes, done, está feito. Portanto, a cloud ajudou a fazer DevOps. Outra das coisas que faz sentido nós termos é automatic deployment. Ok, então eu faço provisioning das máquinas antes. Fixe. Crio um Windows, um Linux, com uma base de dados, com MySQL, com o que eu quiser aqui pelo meio. Espetáculo. Mas depois tenho que instalar a aplicação. Então eu posso automatizar a aplicação? Posso. Existem ferramentas, nomeadamente aquelas que ali estão, que me permitem fazer isto. O que é que isto faz? Ok, eu faço um script, programo um bocadinho, e o que isto faz é, agarra em qualquer coisa e faz deployment nas máquinas certas. O que é que isto permite fazer? Sempre que eu preciso de uma nova máquina, ele automaticamente faz-me isto. Sempre que eu preciso de mais servidores, estas ferramentas fazem isto. Sempre que sai uma nova versão e é preciso colocar em deployment, estas ferramentas que aqui estão fazem isso. Ou seja, na prática, simplifica o problema. Eu dou-vos um exemplo que acontece comigo. Eu utilizo estas 2 que aqui estão, nomeadamente aquela que ali está. Eu tenho clientes em que eu não preciso de lá ir para instalar coisas em produção. O que é que eu faço? Tenho um botãozinho do meu lado, ali no Octopus Deploy, que eu clico e há uma nova versão do meu software que é instalado na máquina do cliente. Eu não preciso de lá ir. Eu não preciso de ver se aquilo está a funcionar. Ele faz o trabalho todo por mim de instalar o meu software novamente. Pensem na capacidade que isto é fixe. Vocês que têm um novo cliente só têm que instalar o agente do lado dele e a partir daí podem fazer novas versões sempre que quiserem. Não têm que lá ir. Claro, se vocês estiverem a passar em mobile é um bocadinho diferente. Mobile, na prática, quem é que faz isto por nós? É a própria infraestrutura que dá a store, não é? Eles é que estão a fazer isto por nós. Mas é o mesmo conceito. Alguém está a tomar conta de perceber que há novas versões, de perceber que têm que ser instaladas e de as instalar. Aqui é exatamente a mesma lógica. Temos vários, dependendo do tipo de tecnologia que utilizamos, ou daquela que gostarmos mais, ou do preço. Temos a da Microsoft, Octopus Deploy, que é genérica, Chef, Jenkins, são 4 conhecidos e que trabalham nesta área. E a área é
Continuous Integration Automatic Delivery. Okay? A seguir temos testes. E testes, entenda-se o quê? Bem, e quando eu digo testes, digo a minha aplicação depois de instalada, eu preciso, ou das duas uma, ou preciso de criar infraestrutura para poder fazer testes, ou preciso de testar. Desculpem. E então o que é que eu tenho? Puppet, por exemplo, Chef, ou a utilização da plataforma da Azure para o fazer. E isto permite-me fazer o quê? Reparem, então eu tenho software deste lado, já arranjei uma forma de criar máquinas, cloud, com código. Já arranjei uma forma de fazer deploy. Ok, Octopus Deploy ou outras alternativas. A seguir preciso garantir que está tudo ok e preciso garantir que os testes estão a funcionar. Então o que é que eu tenho que fazer? Automatizo isso também. Agora dizem-me vocês, epá, mas isso dos testes é muito difícil de automatizar. Sim, há testes que são difíceis de automatizar, mas há outros que não. Testes unitários. Quem é que conhece testes unitários? Ok. Testes unitários são testes que testam código, testam funcionalidades pequeninas da minha aplicação e que permitem que eu programe testes com código e que permite que eles sejam validados e que estejam bons ou maus, que falhem ou passem. Eu consigo automatizar também aqui, consigo que isso aconteça. E se o fizer, consigo ter parte da minha aplicação garantida. E depois, finalmente, a instrumentalização e microserviços. Ok, instrumentalização porquê? Por causa do problema do Facebook que eu vos estava a dar há pouco. Como é que o Facebook percebe que as aplicações estão a falhar? Como é que nós percebemos? É simples. Hoje em dia, as empresas pequenas que fazem software com menos qualidade percebem porque o cliente desliga. Olha, aquela aplicação que tu fizeste não está a funcionar. Então, mas não está a funcionar porquê? Epá, não sei, deu aqui erro. E lá vai um consultor à empresa do cliente tentar perceber porquê, e às vezes é fácil, outras vezes aquele erro só acontece com aquele utilizador de vez em quando. Nunca mais descobrimos. Isto não faz sentido. Se tiverem uma aplicação que é utilizada por milhões de utilizadores, como é que descobrem e vão bater à porta do utilizador? Olha, eu vi que, tu queixaste que havia um erro, podes-me mostrar o que é o erro para eu poder corrigir? Não funciona. Então o que é que nós temos que ter? Temos que ter instrumentalização. Temos que meter código dentro da nossa aplicação, que aquilo que faz é só, pura e simplesmente, dizer assim, olha, eu estou a fazer isto, isto correu mal, olha, isto correu bem, isto correu mal agora, e por favor, agarra nisso tudo, envia para um sítio qualquer, meu, nomeadamente, que me permita analisar os vossos todos e perceber, a aplicação está a funcionar bem ou não. Porque se esse código não estiver lá, não se descobre. Não se consegue descobrir. Aplicações instaladas nos vossos telefones, como é que eu descubro? Não tenho nada nos vossos telefones. Portanto, eu tenho que instrumentalizar a minha aplicação. E isto é importante no DevOps porquê? Então, porque se eu fiz o código aqui, passei-o à equipa, a equipa conseguiu criar as máquinas, conseguiu pôr lá a aplicação, está a funcionar, conseguiu testar, espetacular, está a funcionar. Agora precisa de saber que há erros para introduzir outra vez no princípio do processo, para que a equipa de desenvolvimento os consiga corrigir e seguir o processo todo novamente. Porque senão a equipa de desenvolvimento não faz manutenção. Como é que faz manutenção? Não adivinha. Portanto, a instrumentalização é muito importante e ali temos duas aplicações que servem para fazer isso, Application Insights e Splunk. Splunk é um bocadinho diferente. Splunk é uma ferramenta muito interessante porque permite analisar, por exemplo, logs muito facilmente de aplicações e depois encontrar padrões que conseguimos perceber vários erros que acontecem nas aplicações que sejam semelhantes, ok? O Application Insights é um bocadinho diferente. O Application Insights é a instrumentalização que é metida dentro da aplicação, é código que é gerado para dentro da aplicação e que permite nós vermos o que é que a aplicação está a fazer, erros, às vezes operações de negócio, etc. Outra coisa que faz sentido nós olharmos também muito é a questão dos microserviços. E porquê dos microserviços? Porque quanto mais pequenos forem os meus blocos das minhas aplicações, mais rapidamente eu consigo reutilizar. Mais rapidamente eu consigo corrigir pequenos erros num serviço que não tem impacto nos outros. Portanto, a utilização de microserviços e a utilização de Docker ou do Service Factory da Microsoft permitem isto. Permitem que eu agarre, que desenvolva a minha aplicação em blocos pequenos, coisas muito pequeninas, e que depois é a composição deles todos que permite que aquilo tudo funcione. E, portanto, voltando então ao princípio, que é a mensagem que eu vos quero, eu quero ter uma equipa, não quero ter duas, quero que seja automático do princípio ao fim, quero que isto tudo seja automático e, portanto, tenho que utilizar ferramentas essas que eu tenho estado a falar até agora, ok? Mas, efetivamente, o que é mais importante é a equipa.
Se a equipa não falar, se a equipa não confiar, se a equipa não agarrar nas coisas que os outros estão a fazer e tiver confiança para as poder colocar rapidamente em produção, isto não vai acontecer. Okay? Portanto, a coisa mais importante quando nós falamos de Agile, pelo menos para mim, é efetivamente garantir que a equipa confia o suficiente em toda a gente, que toda a gente confia de forma a conseguir entregar aquilo que promete. E, portanto, aqui também é efetivamente essa a questão. Aqui o importante é nós olharmos para as coisas, olharmos para a equipa, juntarmos as pessoas, fazermos com que elas consigam trabalhar numa única equipa e não em duas, que é aquilo que nós conhecemos. Eu sei que muitos de vocês não têm experiência de trabalho, mas em algumas empresas grandes em Portugal há uma coisa que se chamam quintas. Não sei se já ouviram esse termo. O que é que são quintas? Então, é o meu departamento. Eu sou o dono do departamento, eu mando, é a minha quinta. Dentro da minha quinta tenho 5 pessoas em IT, são os meus. As pessoas que trabalham comigo são a minha quinta. Há ali a quinta do lado, que é a equipa de desenvolvimento. Não, que isso é outra quinta. Quando querem falar, não falam. Falam comigo, porque eu é que respondo pela minha quinta. Isto é normal, isto acontece hoje em dia, ok? O que é que acontece aqui? Numa situação destas, em que temos 2 quintas, é impossível conseguirmos manter um processo de desenvolvimento e de colocação em produção rápido. Não dá. Estas pessoas têm uma quantidade de comunicação que têm que fazer aqui pelo meio para conseguir chegar ao outro ponto. E para que isso aconteça, tem que haver uma equipa só, tem que haver um conjunto de pessoas. Também tem que haver tecnologia, aquela tecnologia que eu estava a falar. Mas isto tudo tem que haver do outro lado. E, portanto, o mais importante para termos continuous deployment é efetivamente termos uma equipa que consiga confiar o suficiente para conseguir fazer isto. Okay? Outra coisa que temos que olhar é falhas de segurança. E falhas de segurança, porquê? Então, porque a nossa aplicação, quando está instalada em muitos sítios, também tem muitos vetores de ataque, não é? Se temos 10 milhões de utilizadores, temos 10 milhões de pessoas que podem estar a tentar fazer qualquer coisa má. Por exemplo, na caixa direta online ou noutro qualquer banco em que eu consiga aceder remotamente, qualquer um de nós pode achar que consegue fazer qualquer coisa. E também isso é conveniente olharmos do ponto de vista da equipa para percebermos rapidamente. E aqui eu tenho ali o Splunk como uma das formas, mas na realidade hoje em dia até existe uma forma mais interessante, que é com Machine Learning. Vocês conseguem pôr mecanismos de Machine Learning a olhar para aquilo que está a ser feito na vossa aplicação e detectar padrões. E esses padrões permitem identificar situações que são tendencialmente más. Okay. Dou-vos um exemplo, é uma das formas de detectar fraude nos operadores móveis, é eu pôr em cima das chamadas que estão a acontecer um mecanismo que permite olhar para isso e dizer isto que aqui está não faz muito sentido, não sei porquê, mas este tipo de operação que aqui está não é... Vai lá ver tu, que és humano, se isto faz sentido ou não. Portanto, olharmos para isso e o Continuous Deployment também permite olharmos para isso dessa forma, que é termos a análise dos logs, a análise com Machine Learning através da instrumentalização e depois outra coisa adicional que é, como isto é um ciclo que é muito rápido, se eu descobrir uma falha é muito fácil corrigir. Porquê? A equipa de desenvolvimento corrige, clique no botão, vai para testes, está fixe, clique no botão, a equipa de operações clica no botão e está em produção. Portanto, a parte de correção de bugs pode-se tornar, de bugs de segurança pode-se tornar muito, muito rápida de corrigir. Okay? Só para terem uma ideia de porque é que isto é importante, eu trouxe uns números da Amazon. E é muito simples. 11,6 segundos é o tempo médio entre deployments. Ou seja, na parte de cloud da Amazon, nos Amazon Web Services, de 11,6 segundos em 11,6 segundos, de média, existe uma passagem para produção. Okay? Claro que, atenção, o Amazon Web Services tem centenas, milhares, dezenas de milhares, se calhar mais do que isso, servidores, projetos lá em cima, ok? Mas se olharem para ali para o segundo número, tem 1079 deployments numa hora, é o máximo deles. Ou seja, foram passadas 1079 aplicações para produção. Imaginem o custo que isto tem. Esqueçam-se só dos 1079 e pensem, se houver 2 pessoas a tratar de cada um daqueles deployments nos vários clientes pelo mundo, quanto é que isso custa? Qual é o custo daquilo, efetivamente, dividido por uma quantidade de empresas, mas qual é o custo daquilo? Se for automático, isso não acontece, ok? 10 mil deployments, 10 mil servidores a receber ao mesmo tempo um deployment. 10 mil? Então, mas uma equipa de IT a fazer deployment para tantas máquinas ao mesmo tempo, como é que conseguiam fazer isso? Muito difícil se não for automatizado. E, finalmente, o máximo foram 30 mil servidores ao mesmo tempo a receberem updates de diferentes aplicações. Isto é impossível se formos... Claro, é possível com uma quantidade de gente enorme espalhada pelo mundo.
Mas se nós tivermos um cenário em que temos uma quantidade enorme de servidores, é impossível fazê-lo à mão de uma forma eficaz. Tem que ser automático. E para ser automático temos que falar de Continuous Deployment. E para falarmos de Continuous Deployment falamos de DevOps. Okay? Se vocês quiserem olhar, não para as ferramentas que eu vos dei ali, mas virem uma imagem global e mais open source da questão, vocês têm aqui, na realidade, os vários pontos dentro de um desenvolvimento de uma aplicação e de uma passagem para produção, e temos aqui várias soluções existentes, nomeadamente o Jira, uma ferramenta que até é bastante transversal, Git, Mercurial, Chef, Puppet, Docker, que foram algumas das que eu falei, e que permitem fazer cada uma destas coisas que aqui temos, desde desenvolver código como Eclipse, ou Visual Studio, para quem utiliza Microsoft, ou a parte a automatização de testes, ou de Continuous Deployment que eu vos estava a falar, que lá está, o Puppet, o Chef e o Docker. Portanto, temos aqui as várias ferramentas que podemos utilizar. O meu conselho é investigarem sobre isto, porque na realidade é importantíssimo desde o dia 1 de uma aplicação termos um processo que permita fazer este deployment automático e rápido para produção. Porque se o fizerem no princípio, vão escrever código para isso, vão utilizar aplicações para o fazer, mas se montarem o processo, a partir daí qualquer passagem à produção custa um botão. Eu que já fiz muitas passagens da produção, de passar noites a fazer passagens da produção, não queria lá estar. Portanto, tudo o que seja automático, eu sou totalmente a favor. Okay? Claro que no princípio do projeto vamos perder mais algum tempo, porque vamos ter que fazer o setup do projeto. E num projeto normal, em que não utilizemos este tipo de coisas, não fazemos setup nenhum. Chegamos lá e começamos a programar. Aqui não, aqui temos que preparar o projeto. Tal como em Scrum temos que preparar algumas coisas. Aqui temos que preparar para isto funcionar automaticamente e clicar no botão. Mas no momento em que clicarmos no botão a primeira vez, a partir daí é clicar no botão. Ou não, ou até pode ser sem clicar no botão, porque eventualmente isto pode ser mesmo totalmente automatizado. Portanto, era isto que eu vos queria deixar. Seja na prática, que o DevOps não é mais nem menos que juntar os senhores programadores que eu adoro com a malta da IT que eu conheço menos, numa única equipa, que consiga garantir que qualquer coisa que é desenvolvido desde o princípio, muito rapidamente consegue passar as fases todas e ficar em produção, que isto consegue ser automatizado e temos ferramentas para isso, que conseguimos muito rapidamente montar um processo automático com as ferramentas de hoje em dia e que isso nos custa menos do que fazemos manualmente. Custa-nos muito menos. Ok? E por isso é que o DevOps é importante. Ok? Na prática, é olharmos para aquilo que estamos a fazer hoje em dia, os problemas que aqui temos, as coisas que nos acontecem, e depois conseguirmos criar confiança e conseguirmos pôr as pessoas todas a trabalhar no mesmo sítio, utilizando Continuous Deployment, utilizando aquilo que o DevOps diz que é aquilo que deve ser utilizado. Ok. E agora, eu estou aqui para perguntas. O que vocês quiserem perguntar. Não tenham medo. Eu não como e eu não sei todas as respostas todas. Não sei as respostas todas, ok? Só sei algumas. Alguém quer fazer perguntas? Qual é o meu clube de futebol? Se o Porto hoje ganha ou não ganha? Não? Quem é que daqui já desenvolveu um projeto de software qualquer? Quem é que já publicou uma app numa store? Ok. Acreditem que quando chegarem ao dia a dia do trabalho, isto vai-vos fazer muito sentido. Okay? Porque na realidade, quanto mais automatizado for, melhor é. Temos uma pergunta? Sim, temos algumas. Boa. Obrigado, Pedro, por esta apresentação. Eu tenho algumas perguntas, que é, há bocado disse que havia o desafio de juntar as pessoas de desenvolvedores e IT e falou na parte dos testes. Que tipo de testing é que é utilizado? O white box testing, em que as pessoas têm de ter conhecimento das APIs, das estruturas, para conseguir aproximar as pessoas? Bem, eu falei de testes de forma genérica. Sim. No meu entender, há aqui dois momentos em que fazemos testes. É a equipa de desenvolvimento a fazê-los e tem que os fazer. E a minha regra é automatizar o máximo possível, sendo que alguns testes são difíceis de automatizar. O web, por exemplo, é mais difícil de automatizar. Utilizamos Selenium, uma ferramenta para fazer isso. Para estarem com qualidade suficiente para ser passado para a produção. Os testes são importantes porque, não sei se vocês têm noção, mas eu posso-vos dizer, quando nós fazemos testes unitários e mais testes à aplicação e os fazemos de forma automática, reduzimos o número de bugs que passa maior do que resolvê-lo em desenvolvimento.
Por isso, testes, nomeadamente os unitários, são especialmente importantes para a equipa de desenvolvimento. Dito isto é aqui. Agora, não são só estes testes. Porquê? Estes são os testes da equipa de desenvolvimento e são aqueles que dão garantia à equipa da IT, ou à mesma equipa, agora à parte de Ops, de que a coisa está suficientemente boa para ser passada para produção. O problema vem a seguir. E depois de ser passado para produção, os servidores estão a responder, as APIs estão lá, aquilo que foi feito o deployment correu bem. Esse tipo de testes também tem que estar na plataforma, tem que estar envolvidos no processo, porque senão corremos o risco. O software foi feito com qualidade, as máquinas até foram instaladas, o software até foi feito o deploy, mas por algum motivo falhou qualquer coisa e por isso simplesmente aquilo que era mais importante não está a responder. Portanto, quando eu falei em testes, falei na prática nestas duas vertentes. Ok, tenho só mais uma questão. Bora. Há bocado falou que quando estávamos a testar aplicações no container, podíamos ter mecanismos ativados baseados em aprendizagem automática. Sim. Isto é, que tipo de mecanismos é que é? Aprendizagem supervisionada, não supervisionada? Que tipo de algoritmos é que estão por trás desses mecanismos? Tem ideia? Ok, tenho. Posso-vos dar alguns exemplos. Nós particularmente, utilizamos para perceber qual era a viabilidade de fazer para fraude, utilizámos uma coisa que se chama Azure Machine Learning, que é uma das coisas que a Microsoft tem. Eles têm toneladas de algoritmos lá metidos dentro e nós escolhemos aqueles que são mais associados. O meu conselho, até porque nós somos todos developers, é contratar alguém data scientist para nos dizer qual é o algoritmo mais indicado para resolver o problema. O que nós fizemos foi agarrar em 15 dias de chamadas telefónicas de um cliente, feitas e recebidas, e conseguimos, por cima disso, extrapolar quais eram aquelas que eram estranhas. E por estranhas, subentenda-se alguém que ligou para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras durante 8 horas no mesmo dia. E ele identificou automaticamente. Já agora, nós depois descobrimos porque é que essa pessoa ligava 8 horas para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Ligava para um número gratuito, para um IVR, que não era desligado. Então, enquanto estava a ligar para lá, não recebia chamadas de volta. E, portanto, trabalhava calmamente. A questão é que isto foi feito durante um dia. Conseguimos olhar para esses dados e conseguimos obter informação de coisas estranhas. Mas com um data scientist a coisa fica melhor. Ok. Obrigado. Nada. Mais alguém tem perguntas? Vai, eu sou do Benfica. Pronto, não perguntaram isso, mas eu digo. Há ali uma. Há pouco falou, portanto, imaginando que eu estou a desenvolver uma aplicação para um cliente, certo? Com aquela metodologia dos sprints, certo? Eu vou mostrando trabalho 15 em 15 dias, certo? Vou mostrando os meus avanços. Exatamente. E como é que isso funciona em relação ao pagamento em si do cliente? Também paga de 15 em 15 dias? Paga no final? Paga no início? Não. O Scrum, no meu entender, tem, entre aspas, um desafio. O desafio é como é que o cliente e a empresa confiam um no outro o suficiente para que o pagamento não seja um problema. O que é que eu quero dizer com isto? O problema de um projeto de normal desenvolvimento é que nós conhecemos dois tipos de formas de trabalhar em projetos. Ou é um projeto fechado, em que negociamos um preço e negociamos um âmbito e tudo é feito dentro daquele âmbito pelo aquele preço. Okay? E este é o mais seguro para a empresa. Para nós que desenvolvemos é o mais arriscado, porque estamos constantemente a dizer isso não está no âmbito e constantemente a negociar o âmbito, porque sabemos que no fim vamos receber X. E é só aquele X e não vai acontecer outro. Claro que isto é mais ou menos verdade, pois às vezes, como não está no âmbito, vamos ainda buscar mais um Y aqui ao lado para nos pagar mais coisas. Mas normalmente um projeto fechado, a definição é esta. E temos depois uma coisa chamada Time and Materials, que é o que as empresas de desenvolvimento mais gostam, que é, meu amigo, tu pagas-me ao mês e eu estou aqui durante os meses que tu me quiseres pagar. Para nós é ótimo, porquê? Porque não temos risco. Não temos risco porque o cliente, na prática, vai-nos pagar X meses, independentemente do que nós desenvolvermos. Claro que o cliente nunca quer isto, né? Quer sempre ao máximo um projeto fechado, porque consegue claramente identificar o que vai ser desenvolvido e o custo. O Scrum carece aqui de um desafio que é semelhante ao Time and Materials. Porquê? Porque, na realidade, tu tens uma perspectiva que para mim é muito honesta com o cliente. O que é que isto quer dizer? Se o cliente tem 100 mil euros para desenvolver um projeto e ele faz um backlog onde tem tudo o que é mais importante para desenvolver, nós vamos tentar desenvolver 100 mil euros. Vamos começar pela coisa mais importante e vamos terminar
Tendencialmente, esperamos nós na última, mas pode não acontecer. E então, vamos desenvolver 100 mil. É um bocado parecido com Time and Materials. Conceptualmente, podemos aproximar-nos mais. Pois há aqui outra coisa que é importante. É que o âmbito é muito fácil de negociar. Porquê? Porque cada vez que o cliente diz que quer uma coisa nova, o que é que acontece? É posta no backlog. E como é posta no backlog, as de baixo andam para fora dos 100 mil. Estás a ver? Então o que é que acontece? É muito fácil para o cliente dizer assim, epá, fantástico, eu quero agora aqui uma cena nova, um botão, pá, preciso mesmo deste botão. Em projeto fechado, tu vais dizer, epá, mas isso não estava no âmbito, eu agora não vou fazer o botão. Em projeto aberto, em Time and Materials, tu dizes, ok, fantástico, eu estou aqui a desenvolver e, portanto, estou aqui de 6 meses, who cares? Em metodologias ágeis, tu pões aquilo de acordo com a prioridade do cliente e empurras para baixo aquilo que efetivamente é menos importante. Sim, eu percebo, só que eu acho que só tem mais vantagens para o cliente, certo? Porque o cliente está sempre a receber trabalho, mas nós não estamos a receber dinheiro, a questão é essa. Estás. Não, espera aí, mas agora vou tirar o dinheiro. Eu tirei o dinheiro propositadamente desta equação do ponto de vista de recebimento. Porque o recebimento é um problema financeiro. O que é que eu quero dizer com isso? Não é um problema da equipa de desenvolvimento. Tu, quando fazes uma proposta, tens vários momentos em que podes receber dinheiro. E isso é contratual. Ok? Podes receber X antes de começares, X quando entregas uma coisa, X quando entregas outra, Y no final do projeto e X 6 meses depois quando a manutenção termina. Ou seja, esta negociação financeira não tem a ver propriamente com o desenvolvimento. É uma negociação que pode, em última análise, até ser feita de forma isolada. Não é. Vai tudo na mesma proposta. Mas não sei se me consigo explicar. Com o tamanho do projeto também ou não? Claro, se for durante 3 anos, não podes estar à espera de só receber daqui a 3 anos. Entretanto, a empresa faliu, não é? Mas isto é verdade para qualquer projeto, ok? Não é só para os ágeis ou não ágeis. A forma como tu recebes tem que ser simpática. O que a metodologia ágil me dá de vantagem é como eu faço entregas constantes, o cliente vê mais rapidamente. Portanto, também é mais fácil negociar com ele prazos de recebimento mais curtos. 15 em 15 dias acho difícil, mas se calhar há aqui malta que já fez isso. Mas 15 em 15 dias nós não fazemos, mas... Ok? Ok, obrigado. Nada. Mais alguém? Não? Bom, vamos então fechar a sessão. Ok. Agradecer ao Pedro. Obrigado eu por me terem cá. Até à próxima.